Muito bom dia, minha gente. Graça e paz ao Senhor Jesus, pastor Alberto, da Igreja Metodista Central. E é um privilégio estar com você mais essa manhã. Gosto muito de pensar naquilo que Deus tem dado, de graça, de força às nossas vidas. E nessa manhã não está sendo diferente. Mais uma vez, Deus tem dado graça com palavra, com visão, com mover dele sobre nós. Não é mesmo? Deixa eu tirar o óculos aqui para não ficar reflexo, né, da luz, tá bom? Quero convidar você a ler um texto que está em Provérbios 14, no verso de número 12. Olhe lá, por gentileza. E o texto diz o seguinte, veja só. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo deles são caminhos de morte. E é muito interessante quanto a gente pode observar esse texto na nossa realidade da vida, não é mesmo, irmãos? E observando ele, eu entendo que a gente precisa ser muito bem orientado, sabe? Orientação divina faz muita diferença nisso, não é mesmo? Nós podemos viver lutas ou podemos viver apenas as vitórias. É certo que nem sempre vai ser tão fácil. Às vezes só tem vitórias depois de lutas, mas a gente pode decidir viver melhor, não é? Viver aquilo que Deus tem, tomar caminhos mais leves, mais planos, condicionados para uma vida boa, abençoada. É por isso que a orientação de Deus ela é tão boa, né? A Bíblia diz, e eu gosto muito, quando nós podemos pedir, né? Pedir sabedoria, nós podemos pedir para Deus ir à frente da nossa vida. A gente pode pedir para que o Senhor seja aquele que abre as portas, aquele também que fecha as portas. Eu gosto de pensar que há um Deus que fecha as portas, sabe, gente? Que ele fecha, protege, não é verdade? Não é verdade? Não é fato isso. Porque se ele fecha algumas portas também, ele protege a gente de alguma coisa que ele sabe que não vai dar tão fácil assim. Mas eu gostaria muito de você, com você nessa manhã, ver 3 coisas que Deus ministrou ao meu coração, né? Para que a gente se machuque menos, para que a gente seja mais justo, para que a gente também viva com mais prazer, para que a gente tenha sempre as condições de viver cada vez mais em paz, né? Então, 3 coisas que eu penso na tomada de decisão por esse caminho diante de Deus. 3 coisas que eu penso. A primeira delas, eu penso que a gente precisa de atitudes positivas. Sabe, tem hora que a gente não está tão otimista na coisa. A gente não está percebendo o que Deus está dando. Então a gente fica muito assim negativo. A gente tem atitudes assim que não abençoam, a gente se maldiz, ou a gente amaldiçoa a nossa própria caminhada, ou quem sabe a gente apenas também não tenha forças para poder caminhar, né? E continuar, não tem persistência, sabe, gente? Então, essa atitude positiva faz muita diferença na caminhada. E eu falo que é Deus que motiva, gente. A questão de motivação, ela não está simplesmente ligada a uma condição de estar animado. Às vezes a gente está na persistência. A gente sabe, a gente tem, a gente pode, a gente tem força, a gente deu errado em algum momento e agora pode dar certo. A gente teve momentos que a gente não foi tão bem, mas que a gente continuou. Teve momentos que a gente falhou, às vezes por um detalhe só, né? E é só um detalhe. Tem tantos que deram certo. Então a nossa vida ela pode ser condicionada a um tempo diferente, a uma forma diferente, a uma vida diferente. Então como viver isso? Com atitudes positivas. Seja mais positivo na sua vida. Deus não te chamou só, mas eu estou fazendo só caminhos de morte. Não, peraí. Quais são os caminhos que Deus tem aberto para você? Quais são as portas que Deus tem aberto? Você tem possibilidade de passar por elas e ser uma pessoa abençoada e santa, próspera no que você vive. Mas às vezes nós somos negativos, a gente já sai de casa dizendo não vai dar certo. Faça uma oração e sai de casa. Peça a Deus por refúgio e mantenha a sua vida para frente. Fale para Deus, Senhor, me dá sabedoria diante das decisões, para que eu não surte até 10 horas da manhã e eu
caminho em nome de Jesus. Sabe? Às vezes nós somos muito negativos, às vezes. Então, a primeira coisa é ter uma atitude positiva. Seja positivo naquilo que você precisa fazer. Segundo, que eu gosto muito, para mim tem tudo a ver com esse texto, é de decisões assertivas. Tomar uma decisão assertiva é muito bom. Né? Vai na direção daquilo que é bom, que é correto, que é honesto, né? Que é direito, que de fato cumpre a lei. Sabe? Decisões assertivas. Busca orientações, né? A Bíblia diz uma coisa que eu gosto muito, ela diz assim, que na multidão de conselho há sabedoria. Né? Veja só, na multidão de conselhos, pode vir conselhos bons, ruins, mas alguns deles, talvez você possa dizer, não, isso aqui é honesto, isso aqui é mais solícito à necessidade, isso aqui faz mais sentido para a vida. Então, os nossos dias, eles são melhores com isso, com decisões assertivas. E tome a decisão naquilo que realmente faz sentido para você. Não faz sentido para o outro. Uma das coisas que eu mais penso é que nessa caminhada de poder dizer não caminhos bons e não caminhos de morte, às vezes o que precisamos é de decisões que sejam mais claras. Uma coisa que eu sempre gosto, seja simples. Seja simples. A simplicidade às vezes nos traz uma facilidade diante da vida. Às vezes nós queremos fazer coisas para agradar alguém ou para sermos reconhecidos. Seja simples. Bata o ponto todo dia, faça aquilo com direção, olhe para aquilo se aquilo realmente abençoa outras pessoas também, não somente você. Olhe se aquilo não é um ato apenas individualista. Calcule isso. Né? Para decisões assertivas, para que o seu caminho seja orientado por Deus e seja caminho de vida e não de morte, não é mesmo? E a última coisa que eu gosto de pensar, que essa tem muito sentido para mim, para você, em qualquer situação. Foque em propósito, não só em emoções. Quer ter caminho de vida? Foque em propósito. Qual o propósito da sua vida? Eu sempre digo que o propósito da minha vida é servir a Deus. Eu tenho algumas coisas que Deus me deu de responsabilidade, família, a própria igreja, as condições que a gente tem com os filhos. Deus me deu amigos, mas eu tenho foco. Eu sei a quem eu quero servir. Eu sei quem tem abençoado a minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o trabalho que Ele me deu. Tenho foco. As pessoas, em geral, às vezes, assim, o que acontece com elas não é que elas são ruins, só perderam o foco. Eu quero ser um cristão, então não perco o foco. Eu quero ser alguém que anda diante do Senhor, não perco o foco. Eu quero ser alguém que caminhe para uma realidade diferente, então não perco o foco. Eu tenho uma meta. Qual é a sua meta? Às vezes as pessoas estão perdendo o foco, por isso que elas, às vezes, porque elas fazem isso, ou porque não conseguem alinhar o foco na sua história, acabam criando caminhos de morte. Tentando agradar alguém, fazendo alguma coisa diferente, não mantém o foco, começa uma coisa e não termina. Como eu vejo pessoas que às vezes começam coisas e não terminam. Ele não sabe até o final. Fala, mas estava muito difícil. Vá até o final. Vá, porque talvez aquilo era o melhor de Deus para você. E porque você desistiu no meio do caminho, você não manteve o foco, não vai dar certo. Eu gosto quando a Bíblia nos coloca diante de focos. Não é? Crer e ser batizado, você será salvo. Gosto dessa expressão. Sabia? Gosto. Eu gosto da vida, quando a vida me coloca diante de focos, meta, alcance isso, viva isso. Nessa manhã, talvez a sua vida esteja desse jeito. Seu caminho parece bom, mas é caminho de morte, porque você não está bem orientado. E eu gostaria que você tomasse essa palavra para você nessa manhã. Pudesse dizer assim, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou caminhar, na verdade, diante daquilo que Deus está preparando para a minha vida. E eu vou vencer nesse desafio. E eu vou dizer uma coisa para você, com muito amor e carinho a sua vida, você vai vencer. Olhe bem dentro dos meus olhos, você vai vencer. Ah, você vai vencer. Depois me conta, tá bom? Me conta a tua vitória depois. Me conta onde você foi assertivo. Me conta onde você teve uma atitude positiva. Me conta aonde você manteve o seu foco. Me conta, eu quero saber isso.
Porque, de verdade, quando isso acontece, nós temos uma disposição muito farta, muito grata, muito forte para poder viver aquilo que é de Deus na nossa história. Então, em nome de Jesus, viva isso que Deus tem para você. E é muito bom saber que você pode, você tem um Deus para te orientar. Sabe como que você tem alguém, olha só, com quem contar? Toda a orientação de Deus, sem dúvida nenhuma. Você está disponibilizando a possibilidade de crer nele, na resposta dele e na possibilidade dele. Tem vida para você, tem bênção para você, tem caminho de vida para você. Mas você precisa orientar a sua vida segundo aquilo que Deus tem, sem perder, olha só, as atitudes positivas, as decisões assertivas e o foco no propósito. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Para o que você está fazendo um pouquinho aí, feche os seus olhos, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida, expressiva, grande, forte, santa, e você vai viver tudo aquilo que Deus tem. Vamos fazer isso? Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus? Fecha aí os seus olhos um pouquinho, deixa-me orar com você. Pai, eu quero te pedir, por favor, que o Senhor dê graça ao teu servo e à tua serva, e que eles possam caminhar de maneira, Deus vivo, a viver a tua promessa santa. Ah, Pai, se ele estiver desanimado, anima o coração dele. Se ele estiver, Senhor Deus, hoje, sem saber o que fazer, Pai, em nome de Jesus, leva ele pelo caminho certo, em nome de Jesus. Ou, Pai, se ele te perdeu o foco, Pai, volta ele aos princípios de todas as coisas, ao foco daquilo que o Senhor deseja e sonha para cada um de nós. Eu te peço assim porque creio. Primeiro, eu creio que o Senhor é Deus. Segundo, que o Senhor tem propósito. E que aquilo que o Senhor faz é santo, vivo e claro. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente? Que Deus abençoe você, que haja graça e paz sobre a sua vida. Essa mensagem hoje está gravada, irmãos, tá bom? Mas nós vamos mandando um abraço aí para todo mundo que estiver nos assistindo, convidando você também a, por favor, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, tá bom? Um grande abraço, gente. Deus abençoe. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.